Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Silmara Gontarque que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Vamos passar para o vereador Adilson Steidel. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Amém. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, imprensa aqui presente, ao senhor Reinaldo Knork, nosso boa noite. Em nome do professor Arnaldo, desejamos uma boa noite a todos os que nos acompanham aqui presencialmente, Gabriel Calisto, e a você, cidadão canoense que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, ao vereador Vilmar Sudowski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, colaboradores da casa, internautas, imprensa, professor Reinaldo Knork, professor Arnaldo, Calistro, enfim, a todos que estão presentes. Boa noite a todos. Expediente de 19/11/2024, ofício 128 a 124 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei complementar 04/2023 e dos projetos de lei 117, 118, 119, 120, 121, 123 de 2024. Ofício 102 de 2024 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando balancetes referente ao mês de outubro de 2024. Convite de formatura do ProERD de Canoinhas, dia 25 de novembro, às 19 horas, no ginásio Melquides Pereira da Cruz. Ofício 138 de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 383 de 2024 da vereadora Tati Carvalho. Ofício 025 de 2024 da Fundação Cultural de Canoinhas, M. Ventmaia, em resposta ao requerimento 381 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício 294 de 2024 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento 384 de 2024, de autoria da vereadora Zenilda Lemos. Ofício 139 de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 385 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício 320 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário 128 de 2024, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de resolução de número 04/2024, que concede título de cidadão benemérito a Ademir Anton, de autoria do vereador William Godoy. Projeto de lei ordinário 129 de 2024, que altera a lei 7.044 de 31 de outubro de 2024, de autoria do vereador André Frenick. Tribuna Livre, Reinaldo Knork, lançamento do livro sobre políticas educacionais e as escolas rurais em Canoinhas. Inclusão. Ofício 449 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhando selo de qualidade em transparência pública na categoria Diamante. Passamos, ordem do dia, indicações.
Indicação 591 de 2024, de autoria da vereadora Silmara Gontarque e do edil Maurício Zimmermann, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a manutenção da estrada de Entre Rios. Indicação 592 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rodilha Ruede, secretário municipal de planejamento, e a senhora Sônia Maria Stelzner Groscop, secretária municipal de educação, a instalação de cerca no Parquinho Infantil da Escola Maria Isabel de Lima Cubas, na localidade de Rio da Areia do Meio. Indicação 593 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a manutenção no desvio da estrada do Caraguatá, com colocação de material e rolo compactador para o assentamento das pedras Lascão. Senhor presidente, é o que contém para o expediente. Obrigado, vereador Vilmar Sudowski. Passamos ao grande expediente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que Vossa Excelência nos informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito que Vossa Excelência nos informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, a palavra está com o senhor. Obrigado. Solicito que o vice-presidente ocupe a presidência interinamente. Bom, senhores, mais uma vez, o meu boa noite a todos, aos senhores, aos servidores e a quem acompanha essa sessão legislativa. Senhores, é com uma alegria enorme e também uma gratidão que faço uso dessa tribuna hoje para trazer uma informação que para muitos já é conhecida, alguns até já divulgaram em suas redes sociais, mas a Câmara Legislativa do município de Canoinhas, ela recebeu nesse ano uma avaliação que é realizada pelo Tribunal de Contas da União através de um portal que chama-se o portal Radar, Radar da Transparência. E a Câmara Municipal de Canoinhas, ela recebeu o selo de qualidade em transparência na categoria Diamante. O que isso significa? Essa é a maior pontuação a qual essa avaliação dispõe. Aqui o que nós temos hoje lá, está no slide, é justamente o ofício do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde eles nos encaminham o selo de qualidade em transparência. Eu não vou ler ele por inteiro para não se estender, mas ali eles vêm através desse ofício informar que no dia 13 de novembro do corrente ano, durante o evento 9º Encontro Nacional de Tribunal de Contas do Brasil, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a Tricom, divulgou o resultado do 3º ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública e lançou a atualização do sistema Radar. Então, é o 3º ano dessa avaliação. Lembrando que essa avaliação ela ocorre sempre no mês de junho, ou seja, na metade do ano. Assim, com grande satisfação, cumprimentando, informo que foi conferido à Câmara Municipal de Canoinhas o selo de qualidade em transparência pública, na categoria Diamante. Fruto do compromisso e do esforço de Vossa Excelência e dos demais servidores deste órgão, para a concretização de um dos mais valiosos direitos da sociedade,
o acesso à informação. Então, nesse momento, gostaria de parabenizar e agradecer a todos os servidores, agradecer também aos vereadores, que esse trabalho é o 3º ano dessa avaliação. No ano passado, na gestão da vereadora Tati Carvalho, ele foi realizado na metade do ano. Então, não foi fruto único e exclusivo da gestão 2024, essa nota atingida. Isso vem de um trabalho, de um esforço mútuo e contínuo da Câmara Municipal de Canoinhas. Quando foi feita a avaliação lá em 2023, nós tivemos algumas dificuldades. O acesso ao site, a você colocar as informações disponíveis, não estava muito claro, mas ele serviu também, aquela avaliação, para ver que precisávamos avançar. E já em 2023, na gestão da vereadora Tati Carvalho, viu-se a necessidade de um concurso público para adequar a demanda do funcionalismo público da Câmara. E assim foi discutido com os demais vereadores, foi aprovado naquela ocasião por todos. E aí sim, no ano 2024, foi realizado o concurso público, foi chamado os demais servidores, tivemos trocas de sistema. Então, é um trabalho em conjunto. Aqui, eu friso muito isso, até para que a vereadora Tati se sinta muito à vontade, depois, se quiser fazer algum comentário, porque é assim que eu enxergo. Ela é uma evolução contínua. Naquele momento, naquela avaliação, os próprios servidores tinham dificuldade não só de lançar nos sistemas de informações, como até do próprio tempo hábil. Era humanamente não impossível, mas difícil de realizar e cumprir todos os requisitos exigidos para essa avaliação. Para os senhores terem ideia, são mais de 275 requisitos. Que esses 275 requisitos, a somatória deles chega no nível de transparência a qual o órgão ele atinge. Desses 275 itens avaliados hoje, a Câmara Municipal não conseguiu atingir 27 apenas. O restante, todos eles foram atingidos. Isso, volto a frisar, é um esforço mútuo, principalmente dos servidores públicos da Câmara. Eles estão engajados, eles têm o compromisso e têm corrido atrás realmente de melhorar isso. Já naquele momento, em 2023, a fala dos servidores era essa: e vamos buscar o selo diamante, o maior nível de avaliação que esse instituto consegue atender a qualquer setor que seja do poder público, sejam as câmaras legislativas, seja o poder executivo, tribunal, o poder judiciário, todos eles são avaliados. Eu vou apresentar um pouquinho agora a respeito desse Programa Nacional de Transparência Pública. Então, ele é realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que é a TRICON, pelos Tribunais de Contas da União, pelo Tribunal de Contas da União, TCU, e também pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que foi lá onde surgiu. Ele tem o apoio da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas, a ABRACON, do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, da CONASSE, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, e do Instituto Rui Barbosa. Qual que é o objetivo desse programa? O objetivo dele é examinar o nível de transparência ativa de todos os sites institucionais do poder público, nas 3 esferas de governo: União, Estados e Município. Esses dados estão disponíveis no radar da transparência pública. Ali nós temos o site. Agora, rapidamente, ali, ó, o Índice Nacional de 2024. O Índice Nacional,
ele ficou no verdinho, que é o nível intermediário. Lá nós temos o nível básico, roxo. O segundo é o nível marrom. O terceiro nível intermediário. O quarto nível é o prata. Lá, ó, inicial, básico, intermediário, elevado, prata, ouro e diamante. No índice nacional, vocês podem ver lá o estado de Santa Catarina, ele está no nível intermediário. Lembrando que nesse mapinha ali, o único estado que não foi avaliado foi o estado do Rio Grande do Sul, justamente em virtude dos acontecimentos que aquele estado sofreu. Então, ele não pôde participar dessa avaliação. Já no índice estadual, nós vemos lá, então, o Santa Catarina no nível intermediário, no verdinho, e dentro do estado de Santa Catarina, lá no mapinha, nós conseguimos ver Canoinhas. Canoinhas no nível ouro. Aqui, vale destacar que essa nota, ou esse índice, ele é uma soma dos valores da avaliação da Câmara Municipal, juntamente com o Poder Executivo Municipal. Eu não vou entrar no mérito aqui da avaliação realizada pela nota que o Executivo Municipal recebeu. Eu vou me ater exclusivamente ao Poder Legislativo. Mas só lembrando que, então, essa nota, a qual aparece ali, ela é uma somatória dos dois poderes. Então, Canoinhas ficou no nível ouro, com 89,68% no índice de transparência. E aí sim, no índice municipal de 2024, aparece ali, ó, a Câmara Municipal, atingindo o nível diamante em transparência, com a nota 96,06. Isso foi, para nós, é um marco, é um orgulho para nós como membros do Poder Legislativo, eu, em exclusivo, como presidente, e um orgulho ainda maior para com nossos funcionários, o qual trabalham com uma enorme dedicação, buscando sempre levar da melhor maneira possível o acesso à informação ao cidadão canoinhense. Mais adiante, nós temos o ranking das câmaras. Ali, nós temos apenas o ranking das câmaras com nível máximo, nível diamante. Canoinhas ficou em 8º lugar, com 96,6%. Nós somos a primeira no Planalto Norte, ficando apenas atrás de algumas cidades ali, de algumas câmaras municipais. Ali nós temos em primeiro lugar Ceará, Itapoá, Piritiba, Maravilha, Blumenau, Timbó e Balneário Pissarras, ficando já à frente de câmaras de expressão, como Jaraguá do Sul e Chapecó. Então, isso serve para nós ainda, principalmente para quem vai continuar dentro dessa Câmara Municipal como vereador, como futuro presidente, como futuro membro da mesa diretora, assim como com os funcionários. Queremos sim que os senhores continuem da mesma forma, buscar manter o nível diamante e, por que não, atingir o 100% como a Ceará atingiu. Então fica aí o desafio e que seja um objetivo que nós possamos cada vez mais melhorar o acesso à informação e à transparência. Aqui nós temos então um comparativo entre o ano 2023 e 2024. Ali, como eu já salientei anteriormente, em 2023
nós fomos avaliados com uma nota de 62,14, já em detrimento de algumas situações a qual eu citei. E todo esse esforço já realizado desde o final do ano passado e do início desse ano até a data da avaliação, toda essa evolução fez com que nós atingíssemos essa pontuação, que é 96,6%. Nós temos ainda já traçado com os funcionários algumas metas, que é justamente para manter os níveis a qual a gente já atende, dessas 275 situações, bem como corrigir algumas dessas 27 que faltaram. Tem algumas que são bem pontuais, que está fácil, digamos assim, e algumas nem tanto, mas que podem ser atingidas, que é regulamentar o governo digital através do portal, do sistema de comunicação, das assinaturas digitais e do atendimento digital. Tudo isso ele já está bem encaminhado. Falta apenas alguns detalhes, alguma implementação. Nós temos ainda na questão do painel eletrônico. Ali nós já estamos aptos a fazer alguns testes para ele ficar totalmente instalado. Nós precisamos alterar ainda o regimento interno, então talvez isso não possa ser possível esse ano, mas pelo menos os testes nós queremos fazer. E a votação eletrônica. O registro de votações nominal, o sistema já está apto, então são coisas que estão bem próximas de acontecer. Aí, um pouco mais distante, mas também necessário, e acho que pode ser realizado já no ano que vem, é a gravação de reuniões de comissões. Já é uma coisa muito requisitada pela população, bem como muito discutida aqui também pelos vereadores, para que torne isso público e tornando ainda mais transparente o acesso da população, nem que seja através da gravação disponibilizada em seu portal. E aí também alguns investimentos em infraestrutura tecnológica, assim como feito já esse ano. Nós temos alguns gastos, algumas despesas que eu chamo de investimento, que é a questão de algumas mudanças de sistema, o que foi feito por essa Câmara Municipal, que foi a contratação de novos servidores através do concurso público, bem como o aperfeiçoamento, a capacitação técnica dos nossos funcionários. Nós avaliamos muito bem alguns cursos e foi disponibilizado para alguns funcionários, onde a gente entendia que era necessário um aperfeiçoamento. Inclusive, na semana que vem, ainda teremos 3 funcionários que estarão em Foz do Iguaçu para um evento, para uma capacitação, que é a alteração das leis orgânicas municipais. Então, a gente tem trabalhado pontualmente, junto com a mesa diretora desse ano, para que isso continue e a gente possa cada vez mais avançar. Aqui eu vou destacar algumas situações que ocorreram nesse ano, que foi a troca do sistema de gestão pública, já no final do ano passado, que foi a substituição do sistema da Beta pelo IPM, já no final de 2023, com início em 2024, o qual exigiu uma revisão detalhada das informações. Com esse trabalho ficou mais visível e mais fácil com que a gente pudesse atingir essa nota. Nós tivemos também uma colaboração muito grande dos setores de tecnologia da informação, da contabilidade e as diretorias legislativa e administrativa. Os resultados alcançados foram a ampliação e atualização dos dados no portal modelo Interlegs e no sistema de apoio ao processo legislativo, que é o SAPL. Dentro da contabilidade, eu friso algumas situações que é a informação financeira mais claras e acessíveis, coisa que nós não tínhamos antes, e relatórios detalhados conforme as normas vigentes. Então, tudo que está sendo buscado, eu falo com propriedade,
do ano passado e desse ano, que foi onde eu pude acompanhar um pouco mais. A modernização administrativa. Já em 2024, coisa que são frutos que nós vamos colher na avaliação 2025, foi a implementação do sistema SoftCam, que aprimorou o processo legislativo digital e a qualidade das informações prestadas. Esse sistema não só mantém, mas ele amplia as informações disponíveis dentro do processo legislativo digital. Ele contribui ainda mais com a transparência de todo o processo. Então, nós estamos no caminho, os números mostram que estamos no caminho, foram coisas já vistas na gestão passada, que a gente deu continuidade, e esperamos que já no ano 2025 esse trabalho continue, que possa ser avançado. Que o que eu estou apresentando nada mais é do que já vinha sendo feito, não é uma coisa minha, não é uma coisa exclusiva nossa, é principalmente dos nossos funcionários e dos vereadores, a qual viram a necessidade de fazer realmente essas modificações. Essa avaliação da Tricom, que foi divulgada no dia 13 de novembro, ela analisou, só para os senhores terem ideia, 7.370 portais públicos em todo o país. E para atingir esse nível diamante, a pontuação precisa ser superior a 95%. E os senhores já viram que nós ficamos em 8º no nível estadual. Então, a conquista desse selo diamante, ela representa um marco para a Câmara de Canoinhas, reafirmando ainda mais o nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade pública e o fortalecimento do controle social e da democracia. Então, eu me despeço aqui dessa tribuna nesse momento, parabenizando novamente os nossos funcionários, o qual a gente acompanha no dia a dia, sejam eles de qual setor for, porque a contribuição veio de todos. A gente tem detalhado, tem acompanhado, e assim como nossos efetivos, nós temos uma contribuição muito grande dos comissionados que se fizeram necessário. A gente conseguiu fazer uma adequação do quadro funcional para poder atingir a esses níveis de transparência. E é isso que a gente vai continuar procurando. Assim, espero que para os anos seguintes a gente possa ainda mais avançar e esse seja um exemplo a ser seguido pelos demais. Então, parabéns a todos os funcionários dessa casa e ao cidadão canoense que nos acompanha. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, especialmente os funcionários da casa hoje, e ao público que nos acompanha. Senhor presidente, vereador Maurício, quero lhe agradecer também, justamente por explicar aqui que esse pontapé se iniciou ainda em 2023, mas principalmente por continuar com esse trabalho, que foi realmente bem trabalhoso. Algumas vezes até recebemos críticas por, poxa, mas vão gastar mais, vão contratar mais funcionários? Mas foi um dinheiro muito bem investido. Por quê? Porque só através desse concurso que foi feito na Câmara foi possível que todos, quase todos os parâmetros para que fosse garantida a transparência puderam ser cumpridos. Nós tínhamos realmente a falta de pessoal para conseguir fazer tudo o que precisava. Eu sei que muitas vezes as pessoas olham de fora e acham, o funcionário público não trabalha. Mas os nossos funcionários aqui da Câmara de Vereadores, eles arregaçam as mangas todos os dias. E a gente vê isso todos os dias aqui. Então, preciso fazer essa defesa em relação aos nossos funcionários, sempre aqui presente, sempre respondendo nossas mensagens, dando todo o amparo que é necessário para que essa Câmara trabalhe. E o que eu sempre falo, sempre bato nessa tecla, é a importância da transparência do serviço público. Então, esse resultado, esse selo diamante, ele vem para comprovar que o concurso, sim, foi necessário,
que as adequações que fizemos na Câmara foram necessárias para garantir essa transparência, para que toda a população de Canoinhas tenha acesso a tudo o que acontece nessa Câmara de Vereadores. E isso é de suma importância. A transparência no serviço público, no meu ponto de vista, é uma das principais garantias que a população deve ter e deve exigir dos servidores públicos, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura. E lembro ainda, senhor presidente, a importância da gente ter conseguido esse selo e demais, de continuar trabalhando para realmente conseguir atingir o 100%. E a importância de termos dado esse pontapé, do senhor ter continuado e que os próximos vereadores, presidentes da Câmara, continuem mais ainda. Porque nós aqui nós somos passageiros. Nós estamos em um cargo hoje e amanhã podemos não estar mais. Mas os servidores vão estar aqui. E a população sempre vai precisar de uma Câmara de Vereadores transparente e que trabalhe pelo povo. Então, é muito importante, é com muita alegria que eu recebi essa notícia desse selo. Parabenizo novamente ao senhor presidente por ter dado continuidade, porque os funcionários nos pedem, porque eles sabem como que funciona a casa, eles sabem o que precisa. Mas depende de um presidente, de uma mesa diretora, que dê o sinal positivo também. Então, fica aqui meu agradecimento, e agradecimento principalmente aos funcionários dessa casa, que eu sei, o senhor presidente sabe também, o quanto esses funcionários trabalham aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tati. Por isso, friso muito que não é o eu, e aqui somos o nós. E foi dessa forma que conquistamos. Por isso, saliento o trabalho iniciado pela senhora. Não posso falar anteriormente, mas desde o ano passado nós já conversávamos a respeito e isso veio a evoluir e a chegar nessa nota, a qual me deixa muito, realmente, emocionado. Senhor presidente, se me permite exemplificar um pouco quanto essa mudança e essa nota é importante para o município. Muitas vezes me questionavam, né? A fala do primeiro e segundo secretário às vezes aparentava ser muito direta, às vezes a gente falava de um projeto de lei muito constantemente, só um resumo. Um dos fatores ali que deu essa nota é que hoje está disponível de uma forma acessível tanto no site da Câmara de Vereadores, quanto até nas redes sociais, é compartilhado o link pelos nossos funcionários da casa, os detalhes de cada um dos projetos discutidos aqui. Então, nós tivemos um grande avanço nessa questão. Alguns outros fatores que até foi chamado de gastos desnecessários, como a Tati falou, a colocação de notebooks aqui, mas isso é uma economia no longo prazo para casa, com economia de papel, economia de tempo, eficiência no serviço. Muitas vezes eu falo, e já ouvi até ironias a respeito da minha fala, dizendo que a nossa Câmara de Canoinhas é uma das mais eficientes do Estado. Hoje nós temos um indicador, um índice que mostra essa eficiência. Nós somos uma Câmara que, se for comparar com muitas outras do Estado, até mesmo da região, não temos um gasto muito elevado, nós não temos tantos profissionais quanto outras câmaras, nossa infraestrutura física é limitada, mesmo assim os resultados são muito grandes e consideráveis comparados a outras câmaras do Estado. E esse índice, diamante, veio para coroar todas essas falas e a eficiência que nós temos dentro dessa casa, principalmente dos profissionais que aqui estão, claro, com o presidente Maurício, Tati e todos os vereadores que trabalharam para que essa melhoria fosse feita. Já conversei com a vereadora Tati e com o Gil Baiano, que são os que estaremos juntos no próximo ano, na próxima legislatura, para fazermos algumas outras mudanças complementares. Como o vereador Maurício citou muito bem, a questão da transmissão das reuniões das comissões é fundamental, ter essa transparência, que até muitas vezes citado aqui, já foi amplamente discutido na reunião das comissões, mas o que foi discutido? Hoje nós já temos uma ata, que já foi feita recentemente, é uma coisa que veio do ano passado para cá. Mas uma ata também não é tão formal, não é tão direta quanto a gravação numa reunião das comissões. Isso é uma evolução que nós teremos para o próximo ano. Investimentos em infraestrutura tecnológica. Já falamos até com a vereadora Tati para ano que vem priorizarmos a mudança no regimento para torná-lo mais interativo, darmos a possibilidade da população também participar de alguma forma dentro do que está previsto em lei, para que ela possa dar algumas opiniões. Muitas vezes tivemos alguns momentos na Câmara que a pessoa gostaria de dar uma opinião,
mas não tinha um momento, não tinha um meio correto, e talvez nas mudanças futuras incluir alguma forma que a pessoa que está aqui ou que está nas redes sociais possa se manifestar de uma forma respeitosa e democrática. Então, são algumas mudanças que estamos em constante evolução. Para a próxima legislatura, essas mudanças vão continuar. Também falo aqui da necessidade urgente de uma mudança na infraestrutura física aqui do prédio da Câmara de Vereadores, porque quem trabalha aqui sabe as condições de trabalho, principalmente o pessoal da informática, uma sala insalubre, o calor aqui não é correto, os funcionários trabalham numa situação que não é muito condizente à qualidade com que eles apresentam. Então, são várias mudanças que nós temos que trabalhar nos próximos anos, na próxima legislatura, e parabenizo os vereadores por terem dado esse pontapé e uma mudança que é constante, contínua e muito necessária para o nosso município. Senhor presidente, deixo as palavras para considerações finais. Obrigado pela contribuição, vereador André Fennick. Realmente, então, entregaremos a mesa diretora no final do ano. Essa mesa diretora tem se esforçado para que tudo possa acontecer, lembrando que existem normas, leis, algumas exigências, e tudo que está sendo feito da melhor maneira possível para atender ao cidadão canoinhense e também ao nosso funcionário. Nós temos ainda essa questão primordial, que é a estrutura física. Alguns detalhes já foram feitos. A gente se atenta sim à economia, mas as condições para que a informação chegue, as condições de trabalho, elas também têm que ser visíveis e atendidas. E é dessa forma que a gente trabalhou esse ano e vai entregar para quem assuma no ano que vem. Então, mais uma vez, os parabéns da mesa diretora da Câmara de Vereadores aos funcionários dessa casa. O meu muito obrigado. Vocês são nota 10. Obrigado. Vereador Vilmar, mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não, senhor presidente. Neste momento, convido para que use a tribuna o senhor Reinaldo Knork, pelo prazo de 10 minutos. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente dessa casa aqui, do povo, o senhor Maurício Zimmermann, pela oportunidade me concedida de poder vir aqui apresentar um trabalho de pós-doutorado que eu fiz na Universidade Unicentro, em Irati e Guarapuava, e hoje eu sou professor sênior na universidade, dentro de um programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento comunitário. E esse trabalho eu foquei como base o município de Canoinhas, estudando após os fatos ocorridos da nucleação das escolas rurais. E essas escolas, sem elas ou a falta delas, até algumas comunidades iniciaram o processo de morte. De chegar a as pessoas não viverem mais lá, não estarem mais lá por causa de que não existe mais uma pequena escola naquele local. Com isso também quero estender esses cumprimentos a todos os senhores vereadores, autoridades, as pessoas amigas minhas aqui, o professor Arnaldo, lá de Marcílio Dias, meus amigos lá de Marcílio Dias, tem bastante pessoas lá. O pessoal de Irati, Guarapuava, Prudentópolis, tem pessoas ouvindo vocês e assistindo vocês lá em Portugal, em Setúbal, na cidade do Porto, que eu mandei o link lá do que eu ia falar dessas pesquisas que muitas vezes eu já apresentei num outro pós-doutorado que eu fiz em Lisboa durante um ano. Muita coisa de Canoinhas. Apresentei trabalhos sobre a iconografia, a simbologia das nossas obras de artes públicas que nós temos no município.
e a FESMAT, enfim, muitos trabalhos que foram feitos e divulgando Canoinhas aí. Eu fico grato por essa oportunidade e solicitei isso porque é a terceira vez que eu venho aqui nessa casa apresentar trabalhos científicos. São várias vezes, foram duas vezes lançamentos de livros aqui, com casa lotada. Nós fizemos seminários aqui via universidade para discutir, nós chamávamos de ferramentas de desenvolvimento da economia local, enfim, aconteceu nesse local aqui. Então, também um livro que eu fiz, que eu tinha um programa na rádio da universidade que nós entrevistávamos pessoas e chamava-se Polis em Debate. Eu, Walter, o professor Sandro, e nesse Polis em Debates nós chamamos todos os ex-prefeitos vivos que tinha naquele momento do centenário de Canoinhas. Hoje só está o Solenir Pereira vivo, todos já partiram daqui e foram entrevistados no período da gestão de cada um e foram, então, feito um livro em cima disso aí. O livro que eu trabalhei, que eu fiz, então, desenvolvimento comunitário, esse livro eu circulei todo o município, em todas as escolas que foram nucleadas e os locais onde não existem mais as escolas, ou estão destruídas, ou estão em fase de cair até, ou abandonadas, ou invadidas. Desde a Serra das Mortes, quase 100 quilômetros daqui, como todas as comunidades aqui de Taunay, Matão, Antagorda, Santa Aidê, Paciência dos Neves, Fartura, todas as nossos rios da areia, debaixo do meio de cima, enfim, todas essas escolas, pelo menos 2 ou 3 pessoas foram entrevistadas, usei um método chamado episódico, e as pessoas narraram, a partir das experiências que elas vivenciaram, esse processo de nucleação. O processo de nucleação foi aquele processo iniciado basicamente nos anos 70, que fundamentou mais a partir dos anos 90, e aqui, com lei municipal, foram então nucleadas, ou foram as escolas rurais, estaduais, foram todas municipalizadas. E esse processo não terminou, porque nós temos notícias aqui que agora as escolas urbanas também serão municipalizadas, né? E isso, pensando às vezes na economia, em vários fatores que podem ser apontados aqui e que precisa muito estudo para resolver isso aí. Eu montei esse livro em 4 capítulos. Eu trabalho todo o conceito de comunidade. O que é comunidade? Desde do mundo filosófico de Aristóteles a chegar no nosso tempo aqui, de entender até uma comunidade hoje de grupos de WhatsApp que se formam comunidades para debater, para brigar, de família e tudo, mas também são comunidades. Isso influencia muito na nossa vida. Depois eu trabalhei com políticas públicas, política de Estado e política de governo, que são totalmente diferentes, as pessoas têm que entender isso. O que é uma política de Estado? A política que, na base da lei, a política de governo são essas promessas que a gente ouve nas campanhas e às vezes nem se resolvem o que foi prometido. As concepções das políticas de educação, principalmente, o que é o Fundeb? Quem que está pagando esses professores aí no município? Não é a prefeitura. Isso vem tudo do fundo. Esse fundo paga o salário, paga o transporte, paga a alimentação, paga a manutenção da escola. Isso faz com que nós temos que entender isso. Qual que é a influência de saber dividir, de saber usar esse dinheiro que vem? Depois é o processo de nucleação e a história de Canoinhas. Dentro da história de Canoinhas, eu publiquei várias fotos, como falei, das obras de artes, e ali na praça nós temos, agora estão reformando a cuia, que é um símbolo do município. Eu não entendo como é que as pessoas deixam um caminhão de cachorro-quente trancando aquele monumento. Aquele caminhão não pode estar ali naquela esquina. Aquele caminhão tem que estar para frente ou para trás, mas não ali. Porque é a única esquina que nós temos acesso pela Vidal Ramos, ou subindo, que lá de frente é um caminhão que o pessoal chama, nem de cachorro-quente, mas de podrão, né? Vamos comer um podrão lá, que os adolescentes falam. Isso não pode estar ali. Isso tem que ser tirado dali, porque é um símbolo que representa a história do município de Canoinhas.
Eu estou lendo um livro agora que se chama Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E ele fala assim, é uma história de uma comunidade de Macondo, o nome da comunidade, fictícia, mas é o que acontece em tudo na vida social de comunidades de ciganos, e uma história muito legal. E se diz assim, ó, corremos o risco por não guardarmos memórias do passado. A nucleação, todo o material foi jogado dos alunos ou foram entregues nas escolas nucleares. Está tudo dentro do livro. Depois vocês vão poder ler esse livro e saber o que essas pessoas falaram. Onde que foi parar esse material? Os prédios abandonados. Uma escola representa a vida. Você passa lá, hoje essas escolas nucleares virou centro de velório. Algo vivo. Crianças correndo, de crianças estudando, agora é símbolo de morte, de velório. Símbolo que não pode ser aceito dentro de uma política educacional. E está na lei. A Constituição, no artigo 227, diz que é obrigação da família, da sociedade e do Estado educar para o lazer, para o trabalho, para se desenvolver, para se tornar um cidadão de bem e honrado que nós queremos dentro de qualquer município. Com isso, então, eu falo, inicio até o livro dizendo assim, citando Aristóteles, que ele diz assim, todos nós temos o desejo de conhecer, precisamos conhecer. E depois eu termino o livro, a última frase de Wittgenstein, outro filósofo contemporâneo. Sobre aquilo que não podemos ou não se pode falar, deve-se calar. Então, às vezes, eu vejo, por exemplo, militarização de escolas, colocar soldado, polícia lá, aposentado para cuidar de criança. Isso tem que ter educadores, tem que ter psicólogos, tem que ter profissionais da educação, não pode ser qualquer pessoa lá dentro. Nós precisamos entender isso. Se não podemos falar disso, não podemos aceitar, devemos nos calar e deixar que a sociedade resolva. Fechar as escolas não se fecha mais. Foram 52 mil escolas no Brasil fechadas desde 2000. 52 mil escolas, não se fecha mais. Foi criado por lei o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal que determina que, com a comunidade, se isso pode ser fechado ou não, como essas outras escolas que estão sendo municipalizadas, a comunidade vai dizer sim ou não, e, no meu ponto de vista, às vezes é necessário ou não. Concluo o livro dizendo as coisas boas que teve com a nucleação. Não vamos jogar tudo também fora. Coisas boas como melhora na parte pedagógica, como melhora de professores profissionais formados na área, que agora no núcleo eles estão dando as disciplinas que cabem a eles. Melhoras também, as escolas que eram muito seriadas, a professora tinha que limpar a escola, fazer a merenda, dar aula, cuidar das crianças, e infelizmente hoje agora isso melhorou bastante. E perdas irreparáveis no senso, no saudosismo das pessoas na comunidade. Então, o livro está aqui, eu mandei imprimir 50 livros que eu estou entregando para as pessoas que eu entrevistei no interior e para várias bibliotecas. E quem quiser o livro tem de forma gratuita, é só entrar no site da editora servos.com.br, vocês vão encontrar lá pelo meu nome, Reinaldo Knorr, que vão baixar o livro lá gratuito e vocês podem tentar entender um pouquinho, talvez, do que é esse processo que foi de nucleação, com ganhos e perdas, mas que está ocasionando a morte de algumas comunidades. É lamentável isso. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Nós que agradecemos, professor Reinaldo. Para nós é um orgulho recebê-lo. Gostaria de parabenizar o senhor por mais essa grande obra, né? Eu vou pesquisar, sim. Eu vou procurar ler esse livro. E espero que o senhor tenha conseguido atingir o objetivo. Vou pedir para que a nossa assessoria faça uma matéria a respeito disso também. Se puder, depois até sentar ali do lado e conversar com o professor Miluca.
para detalhar um pouco mais como vai ser essa matéria a respeito da participação dele aqui nessa Câmara. Algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati Carvalho. Senhor presidente, enquanto o professor Reinaldo falava, eu procurei o livro aqui, até encontrei e estava lendo rapidamente, né, alguns pontos do livro. E gostaria, se me permite, senhor presidente, apenas 2 frases aqui. Sim. De muitas que eu achei interessante já. Mas na conclusão ele fala que a educação, apesar de direito de todos, nem sempre se concretiza com as conquistas, evoluções econômicas e sociais. Porém, aos poucos diminuíram, chegando ao ponto de deixar os sujeitos sem identidade comunitária local. Ficaram apenas o saudosismo do ponto de referência da sua comunidade, ou seja, a escolinha local. Eu acredito que vou ler esse livro, com certeza, acho muito interessante e vale muito essa reflexão, realmente, né, da nossa história, que acaba realmente ficando só o saudosismo de uma forma triste, realmente. Então, agradeço a sua vinda aqui hoje, já encontrei o livro aqui, vou passar para os demais vereadores também e parabenizo pela obra. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador William Godoy. Senhor presidente, quero cumprimentar o professor Reinaldo Knorrick, em seu nome cumprimentar todos os presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, seus amigos que acompanham a apresentação do teu trabalho. Professor, quero te desejar ainda mais sucesso, que eu tenho certeza que esse trabalho ele finaliza, mas o senhor já inicia outro, assim como foram os outros. Quando o senhor veio até aqui para apresentar o trabalho em relação ao desenvolvimento regional, me recordo que o senhor deixou uma versão para o vereador presidente, na época o presidente era o Vilmar Sudoski, e eu li o teu livro, ele ficou aqui, no tempo livre eu acabei lendo, e realmente quando o senhor contextualiza toda essa bibliografia que o senhor pesquisa, toda essa busca no mundo para que auxilie na visão de quem está aqui, para que a gente desenvolva a nossa região, e agora, nesse caso, mostrando a importância dessas escolas, desses núcleos, isso daí demonstra o carinho e a empatia que o senhor tem por Canoinhas e pelos canoinhenses, que num resumo de todo esse teu trabalho, a tua intenção é fazer com que a nossa região continue crescendo, se desenvolvendo, e aquilo que está errado que seja corrigido para que o nosso município dê essa guinada pelo futuro. Então, eu sou muito feliz em ter um canoinhense como o senhor, que se dedica em conhecer o mundo e trazer um pouquinho do mundo para cá e auxilia no desenvolvimento da nossa região. Desejo muito sucesso para o senhor e espero que o senhor possa vir ainda mais vezes aqui nessa casa para apresentar o teu trabalho e mostrar para a nossa comunidade que tem canoinhenses que amam essa terra e que a gente possa se ver no senhor nos teus trabalhos sempre. Obrigado pela vinda. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Cumprimentar o professor Reinaldo, dizer ao amigo Reinaldo que ele nunca foi só o professor. Ele sempre foi um algo a mais, né? Professor que ensina, que traz o conhecimento, que tem uma didática muito boa e transmite isso aos seus alunos. Além de tudo isso, Reinaldo, você sempre teve algo a mais, né? Você buscou, por exemplo, aos anos que eu estou aqui, que vão se completando 12 anos, não sei te dizer quantas vezes, Reinaldo, você veio com os alunos da universidade aqui. Não lembro de outro professor ter feito isso, ou talvez o Murara fez algumas vezes, se não estou equivocado. Mas para trazer o aluno para ter, além do conhecimento de sala de aula, ainda o conhecimento prático da vivência de muitas coisas em torno da nossa sociedade. Relembrar assuntos que estão acomodados ou mortos, como é o caso das nossas escolas rurais, né, que foram fechando e parando. Claro que no nosso mundo vai se modernizando, vai se adequando, vai se alterando as coisas, porque precisam, elas são assim mesmo, né? O mundo é assim, ele vem dinamicamente se transformando, e a educação também vem se transformando. Talvez foi mais necessário e mais importante, e trazendo mais qualidade aos alunos,
agrupar, né? Como muito bem frisou e deve estar no seu livro, a qualificação dos próprios professores, né? Houve a época em que o mesmo professor, como já mencionado, ele dava cartilha primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. O mesmo professor, tudo misturado, tudo junto, e tudo dava certo. E as pessoas, os alunos aprendiam, né? Hoje, isso não é mais assim, né? Até porque tudo mudou e o volume de alunos é muito maior, e a unificação das escolas, a aproximação, os núcleos, e isso acabou, cada professor dá a sua matéria, cada professor dá por um determinado grupo de um ano de estudo e assim sucessivamente. Mas, enfim, isso é bom para a gente ler e relembrar muitas coisas que deve estar mencionado dentro desse seu livro. Parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e quem escreve um, escreve 2, 3, 4, 5, então, como mesmo foi falado, com certeza muitos outros virão e outros temas serão abordados nas suas escritas, com certeza. Muito obrigado. Esse é o 10º. Esse é o 10º, né? Muitos outros virão ainda. Parabenizar e muito obrigado pela sua presença aqui. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adilson Steidel. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público presente e os que acompanham através das redes sociais. Amigo Reinaldo, né? Amigo já de longa data, né? Gente conhecido, moramos um tempo mesmo no bairro, né? Então, só tenho de desejar sucesso para você, né? Que Deus sempre te abençoe nessa tua jornada, nesses teus livros, nessa tua história bonita que você tem aí. Seria isso. Sucesso sempre. Obrigado, senhor presidente. Então, professor Reinaldo, mais uma vez a gente só tem a agradecer e desejar ainda mais sucesso, vida longa ao amigo, muito mais pesquisa, muito mais informação, que esse seu trabalho, ele enriquece não só a nossa história, como ele nos mune de informações também para aquilo que a vereadora Tati falou, no mínimo para uma reflexão do que está acontecendo e do que isso pode ocasionar num futuro bem próximo. Então, meus parabéns e deixo 2 minutos para suas considerações finais. Eu que agradeço a todos pela essa oportunidade, como eu falei. O livro ele está na discussão mesmo o que é comunidade, o desenvolvimento comunitário e como que uma comunidade pode chegar ao fim por um simples fato de não existir mais uma escola ali. Então, quando nós olhamos e montamos e fazemos, executamos as políticas públicas, o objetivo dela é a inclusão social de todos, trazer todos para o desenvolvimento, todos para o crescimento. Desenvolvimento é uma coisa, crescimento é outra. Crescimento pode ser econômico, várias outras formas, e o desenvolvimento vai muito na parte humana. E o testemunho dessas pessoas que falaram nesse livro, está todo transcrito aqui, é o saudosismo, é a falta de ver uma criança correndo ali, é não conhecer mais as crianças da comunidade, é não conhecer mais as famílias que faziam parte da escola, as famílias que iam nas festividades, no grupo de encontro de oração, enfim, porque a escola não existe mais. Então eu fico grato, com certeza. Outros trabalhos a gente está desenvolvendo, eu oriento várias pessoas agora com mestrado e doutorado lá em Irati, na Unicentro. Inclusive, quem quiser, está aberto o edital agora para ingresso de novas pessoas para fazer mestrado e doutorado, é gratuito, é Universidade Estadual. É só olhar no site e tentar pensar um projeto e seguir avante os seus estudos. É para isso que a ciência serve, para avançar, como o Sudowski fala, são outros tempos, outras coisas, nós sabemos muito bem disso, mas às vezes essas memórias do passado elas podem ser apagadas e nunca mais resgatadas. E um livro deixa registrado isso. Talvez alguém daqui a uns anos vai ler isso aí, como aquele livro do centenário que eu fiz sobre os ex-prefeitos. Alguém pode ler aquilo lá e entender como que foi a política em Canoinhas. Obrigado a todos. Eu vou só deixar um livro para você levar para o seu Miguel lá, tá? Obrigado. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Adilson Steidor. Senhor presidente, solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 128 de 2024, que abre crédito adicional através da anulação e dotações orçamentárias. Pois bem, então, coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 128 de 2024. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 128 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 128 de 2024, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 128 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que realize a leitura dos requerimentos. Vamos aos requerimentos, presidente. Requerimento 431 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de Educação, solicitando informar se há possibilidade do transporte escolar que traz alunos das localidades do Rio do Tigre, Encruzilhada e Pedra Branca, transportar os alunos até a Escola Sagrado Coração de Jesus. Coloco em discussão o requerimento número 431 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 431 de 2024. Requerimento 432 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de Educação, solicitando informar qual o motivo da interrupção do serviço de transporte escolar que atende a linha da localidade da Fartura. Conforme relatos de moradores e estudantes, o transporte não tem comparecido nos horários previstos, causando transtornos à comunidade estudantil, que depende desse serviço essencial para frequentar a escola. É importante ressaltar que esta não é a primeira vez que tal situação ocorre, o que evidencia a necessidade de esclarecimentos e soluções efetivas. Coloco em discussão o requerimento número 432 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Senhor presidente, geralmente eu recebo mensagens de pais informando algum problema com o transporte escolar, mas hoje, senhor presidente, eu recebi de uma aluna, de uma jovem, e eu vou ler essa mensagem aqui para os senhores. Bom dia. O ônibus da linha da Fartura não veio novamente, e não é a primeira vez, e já foi reclamado. Os alunos ficam esperando um tempão e o ônibus não vem. Tem trabalhos e provas para entregar e eles ficam sem notas. Eu tinha prova na primeira aula hoje. Não vou ter o direito de fazer. Senhor presidente, me preocupa muito isso. Nós vemos aqui uma jovem que quer estudar, quer fazer as provas, quer entregar os trabalhos e tem esse direito retirado porque, novamente, existem problemas com o transporte escolar. Então, me chama muito a atenção ser uma jovem questionando isso. Uma jovem que quer ter o seu futuro, que quer estudar e não está conseguindo. Então, eu peço aqui que a Secretaria de Educação verifique o que está acontecendo com essa linha em específico, que é essa mensagem aí da data de hoje. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tati Carvalho. Aguardamos a resposta. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Só uma pergunta, vereadora Tati. Esse transporte é que leva os alunos para a escola da Fartura ou que traz da Fartura aqui para a área central? Ela apenas me falou que é o transporte da Fartura, vereador Gil. Não chegou a me falar para qual escola que seria. O que ela me mandou foi exatamente o que eu enviei, o que eu li aqui para os senhores. Mas acredito que a Secretaria de Educação deve estar ciente dessa situação, porque, inclusive, ela falou que não é a primeira vez e que já foi reclamado.
Mas eu posso conversar com ela e passar essa informação. É porque tem uma linha que faz o transporte dos alunos até a Escola Menino Jesus, que é na Fartura, e também tem um transporte que traz aqui para o Castelo Branco, Sesc, enfim, os outros mais colégios aqui. E uma grande preocupação também, senhor presidente e senhores vereadores, que a partir da semana que vem será fechado totalmente a rua João Leandro Gonçalves, e o qual nós temos 2 desvios para chegar até aqui a cidade, aonde transportes de porte grande, como ônibus e até mesmo caminhões, vão ter dificuldades de passar por esses desvios devido às estradas ser estreita, e caso chova não terá condições até mesmo do transporte escolar, acredito eu, de transportar alunos vindo da região de Paciência dos Neves, Fartura, enfim, os alunos que dependem de vir até a cidade aqui. É uma grande preocupação após o fechamento da rua João Leandro Gonçalves devido aos desvios que acontecerão. Continua a discussão? Senhor presidente, apenas para responder, é a linha da Fartura que vem até o Sesc. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 432 de 2024. Não há mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não temos vereadores inscritos. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 25 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.